Olá, professoras e professores! Eu sou a professora Sueli Paiva. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugerido no capítulo 6 do 9º ano de Língua Portuguesa, texto 15, do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é notícia, que pertence ao campo jornalístico-midiático. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e dos descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. Dentre as habilidades abordadas nessa sequência didática, vale destacar as EF69LP03 e EF69LP17 e EF67LP10, e os descritores D14 e D12. As habilidades destacadas referem-se à identificação do fato central, suas principais circunstâncias e eventuais decorrências nas notícias, a percepção e análise dos recursos estilísticos e semióticos e dos aspectos relativos ao tratamento da informação em notícias e à produção de notícia impressa, tendo em vista características do gênero e o estabelecimento adequado de coesão, bem como de notícias digitais, tendo em vista, além das características do gênero, os recursos de mídias disponíveis e o manejo de recursos de captação e edição de áudio e imagem. Os descritores, por sua vez, correspondem à identificação da finalidade dos textos de gênero notícia e à distinção de um fato de opinião relativa ao fato. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, providenciem antecipadamente as cópias recomendadas no livro de orientações. Por meio desses recursos, os alunos poderão antecipar informações do gênero textual que será estudado e vivenciar experiências de fruição estética, de percepção e análise do fenômeno da intertextualidade. Realizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a análise coletiva do texto, convém analisar a objetividade da linguagem empregada com a presença de construções coloquiais, a ausência de elementos estruturais comuns aos poemas, como rimas, métrica e figuras de linguagem, e a pontuação, com a falta de algumas vírgulas. Vale ressaltar que, assim como faltam elementos que configurem o texto como poema, também faltam para que ele seja considerado uma notícia, como a data específica do acontecimento e a organização do texto em prosa, em vez de versos, por exemplo. O texto O Infortúnio de João Gostoso contribuirá para a contextualização do poema, trazendo mais dados sobre o período histórico e literário no qual o texto foi produzido. A reflexão sobre esses aspectos deve ampliar o levantamento de hipóteses sobre o gênero textual. A Superdica apresentará 2 principais pistas do gênero textual, a finalidade e o suporte, possibilitando a confirmação das hipóteses levantadas ou até mesmo a elaboração de novas suposições. Conversem com os alunos sobre as ideias emergentes. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão o primeiro contato com o texto.
Nela, destaca-se o trabalho com a compreensão literal, o vocabulário, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual. Para a realização dessa atividade, providenciem antecipadamente as folhas com as perguntas sobre o texto constantes nas questões 2 e 5 da atividade, para a realização da dinâmica sugerida nas orientações para o professor. Esses recursos contribuirão para a reflexão sobre a leitura do texto e para o exercício da leitura atenta e da memória. Iniciem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A retomada do poema tirado de uma notícia de jornal favorecerá a percepção dos elementos pertinentes ao gênero textual notícia que garantem o alcance do seu propósito comunicativo. A compreensão prévia das siglas e a finalidade delas no texto ampliarão as condições de interpretação do texto e ampliarão o repertório dos alunos sobre esses mecanismos linguísticos. As leituras silenciosa e compartilhada do texto apresentado na questão 1 serão necessárias, visto que, por ser um texto de cunho jornalístico, demandará estratégias de leitura diferentes e mais complexas para a construção dos sentidos. Os textos do gênero notícia fazem parte do campo jornalístico midiático, o qual se caracteriza pela análise de discursos que circulam na mídia informativa em formato impresso, televisivo e digital, por exemplo. Professores, explorem esse campo, tendo em vista que ele possibilita a formação do pensamento crítico autônomo, pautado pelos princípios da ética e cidadania consciente, que se configura pela busca de fontes confiáveis e pela reflexão da produção e circulação de informações. Nesse sentido, promovam a discussão da finalidade da notícia, do universo temático e do público-alvo e dos elementos que a constituem. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 2 a 6. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Para a realização dessa atividade, providenciem antecipadamente as tabelas sugeridas nas orientações para o professor. Elas servirão à análise dos mecanismos linguísticos empregados na produção da notícia em estudo, possibilitando a compreensão sobre os objetivos da escolha desses recursos e os efeitos causados por eles na construção dos sentidos do texto. A percepção e a análise dos recursos estilísticos e semióticos dos gêneros jornalísticos, os aspectos relativos ao tratamento da informação nas notícias, como a ordenação dos eventos, as escolhas lexicais, o efeito de imparcialidade do relato, a morfologia do verbo, reconhecendo marcas de pessoa, número, tempo, modo, a distribuição dos verbos, são aspectos que podem ser discutidos durante a realização da atividade. Realizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. O texto do quadro Quer Saber Mais apresenta sucintamente as características desse gênero textual, complementando as informações da tabela. A questão 3 exige dos alunos análise e posicionamento crítico, que deve extrapolar o conhecimento de mundo. Para que isso seja alcançado, eles deverão se colocar como público-alvos do texto, buscando compreender seus interesses pelo fato noticiado. Após a conclusão da atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores,
As atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto considerando a situação comunicativa, depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e a reescrita dele. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, Eu Planejo o Texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente, em cópia ou slide, a citação apresentada na atividade e a tirinha de Armandinho, sugerida nas orientações para o professor. Esses recursos favorecerão a reflexão sobre a disseminação de notícias e a postura responsável e ética dos interlocutores mediante a quantidade e a qualidade de informações recebidas e encaminhadas a outros interlocutores. Trata-se, desse modo, de refletir os interesses que movem o campo jornalístico, os efeitos das novas tecnologias no campo e as condições que fazem da informação uma mercadoria, de forma a poder desenvolver uma atitude crítica frente aos textos jornalísticos, como ressalta a BNCC. Essas questões podem ser levantadas por meio da análise do pensamento de Gabriel Robinet, que enfatiza as inclinações da mídia jornalística, e do comportamento de Armandinho, que aparenta comparar informações veiculadas em diferentes mídias, o jornal impresso, o televisivo e o virtual. Para planejar o texto da notícia, os alunos deverão considerar os objetivos, o público-alvo e a mídia de circulação, a partir da escolha de um fato relevante a ser noticiado. Após definirem esses aspectos, devem proceder ao levantamento de dados e informações sobre os fatos, o que pode ser realizado como entrevistas, pesquisas, análise de documentos, cobertura de eventos, registro de informações e registros fotográficos. Tendo isso em vista, realizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, Eu Escrevo o Texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizado na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos observados e estudados. Para a realização dessa atividade, acrescentamos a seguinte sugestão de material complementar para estudo das características do gênero textual notícia. Notícias impressas diversas e, se possível, em outros formatos. Reforcem que a escrita das notícias deve levar em conta um contexto de produção, as características do gênero, os recursos das mídias envolvidas e a textualização adequada dos textos. Ressaltem ainda a necessidade de imparcialidade dos fatos relatados e a relação dela com o propósito comunicativo do referido gênero textual, que pressupõe uma postura ética e compromissada com a verdade dos fatos. Tal posicionamento demanda o domínio da habilidade de diferenciar fato de opinião, o que torna o momento propício para a avaliação e desenvolvimento dessa capacidade. O texto do quadro Só para Lembrar propõe a revisão dos elementos composicionais do gênero textual notícia, que podem ser analisados em notícias diversas, orais e escritas. Tendo isso em vista, incentivem a escrita criativa das notícias seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a realização dessa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos Produção de Textos e Escrita. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, Eu Analiso e Finalizo o Texto, o aluno, já com seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios.
Antes de iniciarem o processo de revisão orientado, proponham uma retomada das características principais do gênero textual produzido, apontando aspectos estruturais, semânticos e sintáticos. Enfatizem a hierarquização de informações, a topicalização de elementos, a seleção lexical, objetiva e formal, o uso da terceira pessoa, dentre outras observações que podem ser feitas como forma de ampliar as análises propostas na atividade e participação dos alunos nas práticas relativas ao trato com a informação e opinião na esfera jornalística midiática. O estudo dos textos na dupla pode, em consonância com a BNCC, favorecer a construção de uma prática de recepção de textos pertencentes a gêneros dessa esfera em diferentes fontes, veículos e mídias e o desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico para se situar em relação a interesses e posicionamentos diversos. Considerando essas ideias como norteadoras do trabalho de revisão e reescrita, realizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente dois objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e proporcionar aos professores mais uma observação avaliativa das habilidades consolidadas pelos alunos. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de intervenções pontuais para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo Análise Linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 15. Até o próximo vídeo!